Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula então do nosso curso de familiarização dos helicópteros Bell 206, Jet e Long Ranger. Tranquilo? Nessa aula a gente vai tratar então do sistema de transmissão principal, onde abordaremos, né, o conjunto MGB, Main Gearbox, do Jet Ranger e do Long Ranger. Além da transmissão, nesse capítulo, né, também vamos abordar aí mastro, né, e obviamente falando da transmissão principal, os componentes, funcionamento, tá? Então a aula ela ficou um pouquinho extensa e eu vou dividir ela em dois momentos então, tá? Num primeiro momento a gente vai tratar da fixação da transmissão principal, né? Como a gente está tratando de dois modelos, né, da mesma série 206, o Jet e o Long Ranger, então tem bastante diferença, né? Só de olhar, né, pelo pela construção de cada uma delas, né, a gente já consegue imaginar que a maneira como esses conjuntos de transmissão, né, são instalados, né, no conjunto da célula são diferentes. Então a gente trata, né, de dois sistemas praticamente, né, quando a gente trata das duas versões Jet e Long Ranger. Então, né, devido a essas várias diferenças e particularidades entre os modelos, então a aula acabou ficando um pouco extensa e eu vou dividir ela em dois momentos então. No primeiro a gente vai tratar da parte de conceituação, fixação dessa transmissão, vamos chegar até a parte do sistema de lubrificação de cada uma delas, tá? Aí no segundo momento, aí a gente volta a falar da parte interna, né, dos componentes internos da transmissão, mastro, né, e alguns detalhes a mais aí, tá ok? Então, para não ficar uma aula muito prolongada, muito cansativa, então dividir em duas para que a gente consiga otimizar aí o tempo, faz um intervalinho entre as duas aulas ali, toma uma água, respira um pouquinho e depois a gente finaliza, né, o restante da aula no segundo momento. Beleza? Então vamos dar início. Dúvidas, críticas, sugestões, a gente continua interagindo ali via o canal de WhatsApp, da mesma forma. Fechou? Vamos lá. Bom, a transmissão, ela fornece o meio então para transmitir a potência do motor ao rotor principal e ao conjunto rotor de cauda. A caixa de transmissão, ela é montada sobre a plataforma do teto da cabine à frente do motor. O mastro, né, que vai acionar o rotor principal, é fixado no topo da transmissão e ele é isolado, né, da estrutura do helicóptero justamente pela transmissão. Então, estamos vendo aqui uma transmissão de Jet Ranger, né, sob uma escada, né? Podemos dizer sobre uma bancada, né? Nesse momento a escada está servindo aqui como bancada, enfim, mas é só para ilustrar essa fixação do mastro, né? Então o mastro fica isolado da célula do helicóptero, pois ele está preso no topo da transmissão principal e funciona, né, dessa forma no Jet e também no Long Ranger, mas mastro a gente vai tratar no segundo momento ali as particularidades e os detalhes mais técnicos, tranquilo? Então, conceituação inicial aqui, a transmissão, né, fornece o meio para transmitir a potência do motor ao rotor principal e também para o acionamento do rotor de cauda, ok? Então, o sistema de transmissão inclui uma unidade de roda livre. Essa unidade de roda livre ela fica instalada na gearbox do motor, porém, ela é um componente do sistema de transmissão do helicóptero. Esse é um componente da célula do helicóptero, tá? Apesar dela estar instalada, né, na gearbox, né, que é um dos módulos do motor Rolls-Royce, o C20, C30. Então a roda livre está acoplada, está instalada nessa caixa, nessa gearbox, né, do motor. Essa unidade de roda livre, a Freewell, ela é um componente da célula, um componente do sistema de transmissão do helicóptero, tá? O motor aciona a roda livre, tá ok? E a roda livre na parte dianteira aciona a transmissão principal e na saída traseira dessa roda livre ela vai acionar o rotor de cauda lá na extremidade do tail boom, tá certo? Tanto é que a lubrificação da roda livre é feita pela lubrificação da transmissão principal, tá? Mesmo que ela esteja instalada na gearbox do motor, a roda livre não é lubrificada pelo óleo do motor, tá? Depois a gente vai ver em detalhes, né, como funciona aí a roda livre no segundo momento,
tá? Mas nessa primeira aula aqui, a roda livre fica instalada na caixa de acessórios do motor, porém ela é uma unidade, é um componente do sistema de transmissão do helicóptero, tá? A sua tomada dianteira aciona a transmissão principal e a sua tomada traseira aciona o rotor de cauda, fechou? Então, o sistema de transmissão inclui essa freewheel, a roda livre, que fica instalada na caixa de acessórios do motor, o eixo de transmissão principal, né, que acopla a saída do motor com a entrada da transmissão principal. Então, dependendo, né, do modelo do helicóptero, né, apenas o L4, né, o Long Ranger, a quarta versão do Long Ranger, saiu, né, de fábrica com o modelo de eixo de transmissão principal K-Flex, tá? As demais aeronaves saíram com outro modelo de eixo, o eixo curto, o eixo de transmissão principal, tá? Porém, existe um boletim, uma modificação onde pode substituir esse eixo, né? O modelo mais antigo para esse modelo mais atual, que é o eixo K-Flex, tá? Esses eixos também serão tratados aí em momento mais oportuno, tá? Nas aulas seguintes aí, tá ok? Então, unidade de roda livre, o eixo de transmissão principal, o eixo de acionamento do rotor de cauda, é uma cadeia, né, de eixos na realidade, a gente vai tratar, né, desses componentes também. O ventilador de refrigeração, que fica atrás da parede de fogo traseira, a própria caixa de transmissão do rotor de cauda, o mastro também faz parte do conjunto de transmissão. Então, todos esses componentes, eles têm como objetivo transmitir a força do motor para acionar o rotor principal e o rotor de cauda lá na extremidade do tail boom. Obviamente, né, para o acionamento da transmissão principal. Aqui a gente vê um pedacinho da parede de fogo, né, então o motor está num compartimento aqui atrás. À medida em que o motor recebe ar, combustível, né, comprime esse ar, mistura com o combustível pulverizado, ignita, né, essa mistura de ar comprimido com o combustível pulverizado. Essa queima dessa mistura provoca uma explosão, essa explosão provoca uma energia cinética, a energia de expansão dos gases, e essa energia cinética vai acionar um conjunto de turbinas, e essas turbinas, por sua vez, né, vão converter essa energia cinética, né, em energia mecânica, movimento rotacional de eixos. E esse movimento rotacional aciona a gearbox aciona a roda livre, e a roda livre então vai acionar os conjuntos de transmissão principal e transmissão traseira, tá? Considerando o regime de 100%, né, de 100% do valor de rotação da turbina geradora de gases, né, o motor funcionando a 100%, na saída, né, da roda livre, tanto a dianteira como a traseira, a gente vai ter um valor rotacional de 6.016 rotações por minuto, tá? Então, o eixo, né, o eixo de transmissão principal aqui, o eixo curto, vai estar conectado então na parte frontal dessa roda livre, e esse eixo vai estar conectado na entrada da transmissão principal, ele vai estar conectado ao pinhão de entrada na transmissão principal. Então, esse eixo aciona o pinhão a 6.016 rotações. Esse pinhão está engrasado com uma coroa, né? O pinhão tem uma relação de número de dentes. Se não me falha a memória, ali são 19 dentes no pinhão e 62 dentes na coroa, tá? A taxa de redução entre os dois lá, mais à frente tem especificado ali o valor exato da taxa de redução, mas o 6.016 na entrada, que está acionando o pinhão, né, ao acionar a coroa, que tem um número maior de dentes, né, reduz o valor de rotação para 1.845 rotações. E acoplado a essa coroa, a gente tem uma engrenagem principal, uma engrenagem solar. Essa engrenagem está acoplada num segundo estágio de redução, que é o redutor epsicoidal, né? Então a gente tem 4 planetárias girando dentro, né, de um anel ranhurado, e acionada 1845, essa planetária reduz então para 395 rotações por minuto. Na saída desse redutor epsicoidal, a gente tem um carrier, e acoplado a esse carrier a gente vai ter o master. Então o master é acionado a 395 rotações no sentido anti-horário, tá ok? E entra 6.016 na transmissão e sai 395 para acionar o mastro, que aciona a cabeça do rotor, e o conjunto de pás ali a 395 rotações por minuto, tá? Na saída traseira da roda livre, a gente também vai ter um sequenciamento de eixos, uma árvore de transmissão, tá? Então vamos ter um eixo curto de aço acoplado na saída traseira então dessa roda livre. Esse eixo curto, né, percorre toda a extensão do compartimento do motor, atravessa ali
a parede de fogo traseira, já tem uma interconexão com outro eixo, o eixo de acionamento do fã, né? A gente vai ver que tem um eixo de aço também, nesse eixo está preso um fã, e esse fã que vai, né, tracionar o ar de impacto, né, e jogar esse ar de impacto para os radiadores ali no sistema de lubrificação de óleo de motor, e no caso do Long Ranger para arrefecimento do óleo da transmissão traseira também, que fica lá na parte traseira. No jet, é uma particularidade, o radiador de óleo da transmissão não fica junto com o radiador de óleo do motor. No jet Ranger, o radiador de óleo da transmissão fica preso aqui na parte superior traseira da própria transmissão principal, ok? Então, esse eixo, né, atrás da parede de fogo traseira aciona o fã, que traciona o ar de impacto, então, para que tenhamos o arrefecimento do óleo do motor, da transmissão, dependendo da versão do helicóptero. Depois a gente tem segmentos de eixo até que esse valor de rotação de 6.016 rotações chegue na entrada da caixa de transmissão traseira, a TGB, a Tail Gearbox, tá? Nessa caixa de redução traseira tem um pinhão de entrada e uma coroa. Essa coroa fica na posição vertical. São 19 dentes, se eu não me engano também, do pinhão de entrada na transmissão traseira, porém são 48 dentes apenas, né, na coroa. Então ele reduz os 6.016 rotações para 2.560 rotações. Esse é o regime de acionamento do rotor de cauda para produzir impulso e equilibrar o helicóptero em relação ao eixo longitudinal, tá ok? Então, um pouco carregado de informações, mas pontualmente, ponto a ponto, a gente vai ver como ocorre essas taxas de redução, né? Onde ocorrem, de que maneira a gente vai conseguir visualizar e entender tudo isso aí à medida que a gente apresenta o componente, você consegue entender a sua cinemática de funcionamento, tranquilo? Então vamos lá. Então aqui ilustrada essa transmissão principal, né? Como eu já adiantei, a gente tem um radiador de óleo da transmissão, né, fixado na parte superior traseira desse conjunto de transmissão, então a gente já consegue identificar, né, o modelo aqui como um Jet Ranger, não só pelo radiador, mas pela maneira de fixação da transmissão à célula também já dá para a gente identificar que é um Jet Ranger. Já vamos entrar nesses pormenores aqui da fixação da transmissão em relação à estrutura do helicóptero também, fechou? Então vamos lá, um pouco daquilo que eu falei, tá? Aqui a gente tem um C30, né? Dá para identificar aqui pelo compressor, também pelo formato do duto de escapamento, mas tudo isso aqui ao longo do curso aí vocês vão pegando esses detalhes também para conseguir identificar, né, qual versão, qual modelo, qual motor, enfim, tudo isso aí vocês vão pegando no transcorrer aí das aulas, tá certo? Então temos aqui a transmissão principal do Long Ranger, motor do Long Ranger, do C30, a roda livre, a Freewell. Então ela, apesar de estar instalada na gearbox do motor, ela é um componente do sistema de transmissão do helicóptero, ok? Então ela tem uma saída dianteira e uma saída traseira. Então o motor admite ar, né? Combustível dosado, lançado lá na câmara de combustão, os dois misturam, ignitam, queimam, a energia cinética de expansão da queima desses gases produz então acionam as turbinas e as turbinas convertem então energia cinética em energia mecânica e essa energia mecânica vai acionar os acessórios do próprio motor e vai um dos itens, né, instalados na gearbox do motor é justamente a roda livre. Então a roda livre vai ser acionada a 6.016 rotações. Então ela consegue acionar esse eixo de transmissão principal, né, que acopla a saída frontal da roda livre com a entrada da transmissão principal no regime de 6.016 rotações. Da mesma maneira, na tomada de saída traseira dessa roda livre, ela vai acionar um eixo curto, que vem até a parede de fogo traseira. Aqui a gente tem uma interconexão de eixos, né, via flectores. A gente vai falar, quando a gente for falar do sistema de transmissão, a gente vai ver mais detalhes de toda essa cadeia de acionamento, tá ok? O próximo eixo da cadeia de acionamento traseiro vai acionar um fã. Então aqui a gente tem uma câmara pleno aqui dentro a gente tem um fã, que é acionado a 6.016 rotações, e esse fã então traz o ar de fora e empurra esse ar para cima. Em cima aqui vai estar acoplado os radiadores de óleo, tá? Óleo de motor e de transmissão no Long Ranger. Se for um Jet Ranger, vai ter o radiador de óleo do motor e vai ter uma traqueia que vai desviar a quantidade de ar de impacto lá para o radiador de óleo da transmissão principal, que fica lá na parte traseira da própria transmissão principal do Jet Ranger, tá certo? Então o segundo segmento de eixo aqui aciona esse fã, então para proporcionar um fluxo de ar de impacto, de ar frio, né, para os radiadores de óleo. Depois desse eixo
né, acoplado aqui a um fã. A gente tem um segundo eixo, na verdade o terceiro segmento de eixo, né, mas um segundo eixo curto, ele recebe esse nome também, né, eixo curto, também, né, ainda confeccionado em aço, tá? E depois a gente tem uns 4 segmentos de eixo, tá? Apoiados em 5 rolamentos ali, que vão transmitir então as 6.016 rotações até a entrada da TGB, a Tail Gearbox. Então aqui na TGB a gente vai ter um pinhão, uma coroa, ele inverte o sentido de acionamento em 90 graus, então de um movimento longitudinal ele transforma num movimento de acionamento lateral, 90 graus aqui, e ao mesmo tempo em que ele muda o sentido de acionamento, ele também reduz, né, tem um estágio de redução, pinhão-coroa, reduz o valor de 6.016 para 2.560 rotações, que é o regime de acionamento do rotor de cauda para produzir empuxo. Acho que nessa ilustração aqui dá para ter uma boa ideia, né, da roda livre, que é acionada pelo motor. Na saída dianteira ela aciona a transmissão principal e na saída traseira ela aciona aqui a transmissão traseira. Na transmissão principal, né, essa energia mecânica, esse movimento rotativo vai passar por 2 estágios de redução. O primeiro deles, né, pinhão-coroa, reduz para 1.845. O segundo estágio é o psicoidal, as planetárias, o 1.845 é reduzido para 395, e é esse valor de rotação, né, que é considerado o torque, né, de saída do motor, vai acionar o mastro então a 395 rotações por minuto, e o mastro por sua vez aciona o conjunto cabeça-pás, né, e a gente tem as reações aerodinâmicas aí para produzir a sustentação em empuxo e o controle direcional, né, e também o controle vertical de sustentação do helicóptero. Tranquilo, senhores? É isso aí, vamos lá. Então, falando dessa razão de redução, né, a transmissão proporciona uma redução então de 2 estágios, né, aqui considerando os 2 estágios a gente tem uma taxa de redução de 15,2 para 1, entra 6.016 e sai 395. A primeira fase é em espiral, então a gente tem um arranjo de engrenagens cônicas, né, um pinhão, uma coroa, onde a gente tem uma taxa de redução de 3,2 para 1, entra 6.016, e esse acoplamento pinhão-coroa consegue reduzir então para 1.845 rotações. Na segunda fase, que é o psicoidal, aí a gente tem um trem, né, de engrenagens de planetárias, uma central e 4 planetárias girando em torno de um anel. Então, nesse segundo estágio de redução epsicoidal, tem uma taxa de redução de 4,6 para 1, o 1.845 é reduzido para 395 rotações por minuto. Então entra 6.016 e sai 395 acionando o mastro. Aqui a gente vê os componentes principais aqui no interior da transmissão do Jet Ranger, tá? Então tá aqui o pinhão de entrada, ele tem aqui as engrenagens, né, no formato espiralado, tá? Não são dentes retos e faceados, eles têm um formato espiralado. Não sei se conseguem, né, por essa ilustração, né, ter a noção, mas na segunda aula a gente vai enfatizar com mais detalhes os componentes internos da transmissão principal. Lá a gente vai ver mais fotos, né, dos componentes, mas acredito que aqui os senhores já consigam ver que esse pinhão, não só o pinhão, mas a coroa também acompanha, né, o mesmo tipo de acoplamento, onde a gente tem aqui um ângulo. Então, além de não ser dentes retos e faceados, são dentes espiralados, eles têm um ângulo, tá certo? E essa curvatura é chamada de curvatura Gleason, né? E esse formato espiralado dos dentes e essa curvatura, esse ângulo, essa curvatura Gleason, eles têm uma razão de ser. Se a gente tivesse dentes retos, né, e faceados no pinhão e na coroa, que é comum em conjunto de transmissões, né, mais convencionais, tá? No final a gente teria ação e reação apenas em um ponto de contato, tá? Quando os dentes são retos e faceados. Então, a transmissão de movimento, ação e reação, ela ocorre apenas em uma face. Então, o desgaste, né, devido à concentração de esforço apenas na área de contato de um dente por vez, né, o desgaste dos componentes acaba sendo maior. Já com esse formato espiralado, e principalmente devido à curvatura Gleason, aí a gente sempre tem 3 dentes engrasados. Tá? Então a distribuição de força ela é melhor, tá? A área de contato ela é maior, ela é feita em 3 dentes por vez. Então
o desgaste dos componentes é bastante reduzido, a durabilidade do componente é bastante aumentada devido a esses detalhes aí, tá? Mas quando a gente for ilustrar os componentes, a gente volta a falar para ilustrar aqui, né, esse tipo de acoplamento aqui com dentes, né, espiralados e também com esse acoplamento de curvatura, né, com o formato ali, né, um ângulo chamado de curvatura Gleason para proporcionar então essa área de contato sempre em 3 dentes, né? Então a distribuição de força ela é mais efetiva, ok? Então temos aqui um pinhão na entrada, coroa, são 18 dentes e 68 dentes, não, são 19 dentes e 68 dentes da coroa. Então esse número diferente de dentes proporciona uma taxa de redução lá de 3,26 para 1, como a gente viu, 6.016 na entrada. A coroa, né, o primeiro estágio de redução cônico aqui, reduz então para 1.845 rotações, né? A coroa então aciona essa engrenagem solar, essa Sun Gear, tá? E essa engrenagem então que está sendo acionada a 1.845 está engrasada entre as 4 planetárias do redutor episcoidal. Aqui a gente vai ter uma taxa de redução de 4,6 para 1, ok? E o 1.845 então é reduzido para 395. E no carrier aqui, na saída, então, onde tem o ponto de acoplamento com o mastro, a gente terá, né, 395 rotações, então, para acionar o conjunto do mastro, tá? Essas planetárias giram dentro dessa coroa, ok? E devido, né, esses componentes, o acionamento, né, via engrenagem solar e as planetárias girando em torno dessa cremalheira aqui, dessa engrenagem, né, externa, a gente consegue entender então essa segundo módulo de redução que por sua vez aciona o mastro a 395 rotações por minuto, tá ok? A coroa ainda aciona a bomba, né, de pressão de óleo, tá? Então essa bomba aqui vai produzir a pressão do óleo que vai lubrificar o próprio conjunto da transmissão. Então a gente tem vários, né, pontos de atrito aqui, partes metálicas engrasadas, né? Então para que a sua lubrificação seja efetiva na transmissão principal, a gente tem um sistema completo aqui de lubrificação com bomba, com radiador, com filtro, com monitoramento de temperatura, pressão. Então tudo isso, né, é executado aqui para que a lubrificação seja efetiva e garanta, né, a redução do atrito entre essas partes móveis e também a troca de calor, né, das partes quentes com o óleo frio para que o sistema funcione a contento dentro dos parâmetros aí para o acionamento do conjunto da transmissão principal, né, acionamento esse feito pelo motor. Tranquilo? Então, os principais componentes aqui para a caixa de transmissão do Jet Ranger. Então, temos uma taxa de redução total de 15,23 para 1, entra 6.016 e sai 395 rotações por minuto, tá? Vendo aqui a caixa do Long Ranger, então vendo aqui a caixa do Long Ranger, a gente já começa ressaltando essa informação. A gente acabou de ver que a taxa de redução para a caixa do Jet é 15,23 para 1. E para o Long Ranger também é 15,23 para 1, ok? Então temos algumas pequenas diferenças, tá? Principalmente em relação à carcaça, a parte externa da transmissão do Long comparada com a carcaça externa da transmissão do Jet, elas são bem diferentes, né? Principalmente devido aos sistemas de fixação entre os dois modelos de helicóptero serem diferentes. Porém, internamente, tá? Elas são praticamente idênticas, tá? Então, pinhão também com 19 dentes, uma coroa com 68, tá? Uma Sun Gear planetária. Aqui a gente tem essa diferente, pois, né, devido ao sistema de fixação da transmissão principal do Long Ranger, a carcaça tem que ficar mais alta, então a gente vai ter mais espaçadores aí, tá? Mas do ponto de vista, né, de funcionamento e componentes internos, elas são praticamente idênticas, tanto é que, né, ambas têm a mesma taxa de redução total. Ó, na entrada 3,26 para 1, no primeiro estágio, no segundo 4,67 para 1, tal como ocorre na caixa de transmissão do Jet, ocorre na transmissão do Long Ranger, tá certo? Então, da mesma maneira, né, a bomba de pressão de óleo para lubrificar a transmissão principal, acionada pela coroa, um regime de 4.362 rotações, se não me falha a memória, tá ok? Aqui só uma foto ilustrando então esses componentes internos, o conjunto aqui está de ponta cabeça, mas aqui a gente vê a coroa,
né, com seus dentes espiralados, a curvatura Gleason, tá? E acoplado, né, na saída da coroa, né, via sanguínea, temos ali as planetárias. Então, são as planetárias, né? Não temos ali a parte externa, essa parte fica presa na carcaça, né? Mas a gente vê aqui, né, os principais componentes ali internos da transmissão ilustrados aqui na foto, só para que vocês tenham ideia do aspecto, né, desses componentes que ficam montados ali no conjunto da transmissão principal na sua parte interna. Fechou? Visto essa conceituação interna, né, de funcionamento, taxas de redução, vamos tratar aqui da fixação dessa transmissão em relação à célula do helicóptero, tá? Bom, a finalidade dos suportes da transmissão é apoiar a transmissão e isolá-la do helicóptero, de maneira a evitar, ou pelo menos diminuir o nível de vibração transmitida à mesma, né? Os montantes do jet e do long diferem entre si de diversas maneiras, né? Já falei em vários momentos nessas diferenças, agora a gente vai ver tecnicamente, né, no detalhe, quais são essas diferenças, como vai funcionar, né, o sistema de fixação do jet e como vai funcionar o sistema de fixação para o long ranger. A transmissão é responsável por reduzir a rotação do motor, modificar o ângulo de acionamento do eixo do motor e serve como estrutura para a instalação do mastro e o conjunto do rotor. Ela é montada no teto da cabine e fixada à estrutura. Então, na saída do motor a gente tem um acionamento longitudinal, a transmissão transforma esse movimento longitudinal num movimento vertical para acionar a cabeça do rotor no sentido anti-horário na parte superior ali da aeronave. Tá? Então, reduz o valor de rotação e muda o sentido de acionamento também dessa energia, desse torque que é entregue na saída do motor por meio do acionamento da freewheel da roda livre, tá certo? Então aqui temos um jet, aqui temos um long, aí a gente, se observar os detalhes, já conseguimos começar a identificar, né, as diferenças entre o sistema de fixação da transmissão principal em relação à célula do helicóptero no jet Ranger e o sistema de fixação da transmissão principal do Long Ranger em relação à estrutura do helicóptero. Então a gente consegue ver que no Long Ranger é empregado aqui um sistema de feixe nodal beam, ok? Então são 2 pontos em cada lateral, mais 2 pontos em relação ao helicóptero, e tem um feixe nodal, né, com lâminas de elastômero e metal, que vão proporcionar então rigidez, né, e uma certa mobilidade no sentido vertical ali na fixação da transmissão principal. No jet, por sua vez, a gente tem links pillows, né, são braços, tá, de fixação. Então não temos, né, um conjunto de feixe nodal como temos aqui no Long Ranger. Podemos ver que em cada lateral são 2 pontos de fixação. Já no jet a gente tem apenas um, preso a esse pillow, num formato aqui de bumerangue, né? E esse pillow preso então em 2 pontos também no teto do helicóptero, isso de cada lado. Além dessa fixação, né, temos também um sistema de fixação na parte inferior traseira de cada uma dessas transmissões, né, que é o conjunto restritor. Esse tipo de fixação, né, já tem a finalidade ali de restringir o movimento rotativo da transmissão principal. Já entrando nessa seara, vamos definir alguns conceitos importantes aqui para que a gente consiga entender, né, os mecanismos, né, os componentes de fixação da transmissão principal em relação à célula. Tá? Quando a gente imagina, né, esse conjunto de transmissão preso, fixo ali a estrutura do helicóptero, tá? Quando esse conjunto de transmissão ele está em funcionamento, sendo acionado ali pelo eixo de transmissão de potência, né, passa pelos 2 estágios de redução, acionando o mastro e acionando a cabeça do rotor. Tá? À medida em que a cabeça do rotor, né, produz as reações aerodinâmicas ali para o voo do helicóptero, tá? É uma grande carga de esforços físicos, né, a cabeça do rotor devolve para esse conjunto de transmissão. Terceira lei de Newton, ação e reação. Tá? Um desses movimentos, né, é o efeito torque. Então toda a potência, né, que o motor, toda a energia mecânica que o motor produz para acionar a roda livre, né, e a roda livre, por sua vez, acionar a transmissão principal, que reduz esse valor de rotação, muda o sentido de acionamento e aciona a cabeça do rotor a 395 rotações por minuto, a cabeça do rotor devolve para a transmissão uma força de igual intensidade, porém em sentido contrário.
ação e reação, terceira lei de Newton, tá? Então o rotor devolve para o helicóptero, né, uma força de igual intensidade, que tende a fazer com que o helicóptero gire no sentido horário, tá? Então o conjunto de transmissão aciona a cabeça do rotor no sentido anti-horário, tá? Podemos ver aqui, ó, o bordo de fuga da pá, e aqui teremos o bordo de ataque da pá. Então o conjunto gira no sentido anti-horário, tá? E o rotor devolve então uma energia de mesma intensidade, porém em sentido contrário, uma energia que tende a fazer com que o helicóptero gire, né, no sentido horário. Tranquilo? Esse efeito, né, é conhecido, chamado de efeito torque. Tá? O efeito torque, à medida em que o conjunto do rotor principal é acionado, vai estar presente ali uma grande força tendendo a fazer o helicóptero girar no sentido horário. Para conseguir, né, um equilíbrio, né, um controle direcional do helicóptero, né, então temos aqui o cone de cauda, na extremidade do cone de cauda a gente vai ter um rotor de cauda que vai produzir impulso. O impulso nada mais é do que uma força que é produzida, né, no sentido contrário ao do efeito torque. Então tem uma grande força tendendo a fazer o helicóptero girar no sentido horário. E no caso do Jet Ranger, né, teremos aqui um rotor de cauda produzindo impulso, empurrando a cauda no sentido contrário. Então tem o efeito torque atuando, tentando fazer o helicóptero girar no sentido anti-horário e o efeito torque empurrando o cone de cauda no sentido anti-horário. Isso faz com que o helicóptero fique equilibrado, fique estabilizado em relação ao eixo longitudinal, tá ok? Então essa grande energia, o efeito torque, tendendo a fazer a célula, né, girar no sentido horário, tá? Tem um rotor de cauda produzindo impulso, empurrando, né, a cauda no sentido anti-horário para manter esse helicóptero equilibrado. Tranquilo? Além, esse efeito torque, né, então ele vem, né, ele é entregue para a estrutura do helicóptero via mastro e transmissão principal. Quando chega na transmissão principal, então tem uma energia muito grande que tende a fazer com que essa transmissão gire no sentido horário, tá? Porém, a transmissão não pode ter nenhum movimento rotacional. Imagine lá um pinhão a 6.016 rotações por minuto acoplado a uma coroa e, de repente, essa transmissão ela gira num sentido ou no outro. Imagine o que vai acontecer no engrasamento entre pinhão e coroa. Vai ter dente para todo lado, a gente vai perder a transmissão, né? O helicóptero até tem a particularidade, mesmo que ele perca o motor durante a operação, o piloto consegue executar a autorrotação, né, mesmo sem, né, o funcionamento do motor, com a autorrotação, aproveitando o princípio da inércia ali, o conjunto rotor, né, continua funcionando, continua produzindo sustentação, o piloto consegue controlar o helicóptero dentro, né, de parâmetros ali, dentro de alguns parâmetros, e consegue pousar o helicóptero executando aí uma autorrotação, tá? Porém, mesmo que o helicóptero tenha dois motores funcionando, se ele perder a transmissão, não tem autorrotação, não tem mais nada, tá? O helicóptero vai cair mesmo, tá certo? Então a transmissão, né, para o funcionamento do helicóptero é tão importante quanto o motor. Alguns chegam a afirmar que é mais importante até o motor, mas sem o motor a transmissão não funciona. Então os dois estão diretamente envolvido aí nessa operação do helicóptero. Não dá para pensar um sem o outro, né? Como o helicóptero já em funcionamento, se perder o motor, né, a transmissão ainda funcionando, o piloto consegue trazer o helicóptero de volta para casa, tá? Já, né, sem essa transmissão, mesmo com o motor ainda em condições de funcionamento, não tem como trazer o helicóptero de volta em segurança, tá certo? Esse efeito torque produzido pelo rotor principal, então, imprime na transmissão principal uma grande força que tende a fazer com que essa transmissão gire no sentido anti-horário, tá? Porém, a transmissão não pode ter nenhum movimento rotacional, justamente devido ao acoplamento ali do pinhão da coroa, né, também das planetárias, mas principalmente o pinhão e coroa, se tivesse um movimento relativo entre a carcaça da transmissão e o eixo, né, a gente teria um dano, né, bastante contundente ali nesse acoplamento, nesse engrasamento entre pinhão e coroa. Então a transmissão não pode ter nenhum movimento rotacional. Então a gente vai ver que um dos pontos de fixação da transmissão, que fica na parte traseira dela, tem essa responsabilidade de manter a transmissão fixa, tá?
todo o efeito torque produzido pela cabeça do rotor chega via mastro na transmissão e a transmissão ela não filtra esse efeito torque. A transmissão simplesmente entrega para a estrutura do helicóptero, te vira com o efeito torque. Tá? Aí cada fabricante, em cada modelo de helicóptero, tem que criar recursos, né, para equilibrar esse efeito torque e manter a estabilidade do helicóptero. Né? Aqui no jet e no long a gente já falou outras vezes, o rotor de cauda é que vai criar um empuxo e vai conseguir equilibrar esse efeito torque na operação do helicóptero. Tá? A transmissão ela só transmite o movimento, ela não reduz, ela não faz nada. Tá? Ela só transmite, pois ela fica fixa. Tá? Se ela trabalhasse, ela ia conseguir reduzir, mas num projeto de helicóptero, né, o intuito não é reduzir o efeito torque, e sim trabalhar com ele a seu favor. Tá? E tudo isso em comando de voo a gente vai entender, vai aprofundar um pouco mais a discussão em relação a esse efeito torque ali. Tá? Mas nesse momento eu quero que os senhores entendam que o efeito torque vai estar presente, ele vai vir via mastro, chega na transmissão. A transmissão ela é rígida, ela não tem nenhum movimento rotacional, a sua parte externa. Tá? Ela é fixa. Então chega o efeito torque, ela entrega para a estrutura e o conjunto de células que se vire, né, com seus recursos ali para equilibrar esse efeito torque que é produzido pelo acionamento da cabeça do rotor principal. Tranquilo? E um segundo movimento que vai estar presente, tá? À medida em que o rotor principal, né, produza mais ou menos sustentação, esse controle vertical, essa variação também de sustentação para cima e para baixo também chega na transmissão principal, que está presa no teto do helicóptero. Quando, né, é criada sustentação, o rotor, né, sobe, puxa o mastro puxa a transmissão. Tá? A transmissão é que acaba puxando o helicóptero para cima. Tá? Então, daí a gente começa a entender, né, e quando fazendo as nossas inspeções, né, a importância da fixação ideal, né, e também da integridade estrutural desses componentes que prendem, né, a transmissão ao teto do helicóptero. Né, que o acionamento das pás na cabeça do rotor vão produzir a sustentação, e essa sustentação puxa o mastro puxa a transmissão e a transmissão puxa o helicóptero junto. Tá? Então, se essa fixação falha, né, a transmissão e a cabeça vão embora e o helicóptero vai para outro lado. Tá certo? Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, que essa variação vertical para cima e para baixo também imprime na transmissão principal um movimento vertical. Então, quando a sustentação aumenta, puxa a transmissão para cima. Quando ela diminui, essa sustentação vem para baixo. E nesse sentido vertical, a transmissão ela tem um pequeno movimento. Tá? Ela não é totalmente rígida em relação a esse movimento vertical. O conjunto de fixação ele limita, tá? Também não dá para a transmissão ficar variando, né? Então a gente fala ali em centésimos, né, de polegada, mas essa transmissão ela tem uma pequena variação vertical e o conjunto de fixação da transmissão principal consegue, né, limitar e manter essa variação vertical a valores, né, seguros, né, para garantir a fixação do conjunto da transmissão no teto do helicóptero ali, ok? Essa pequena vibração, essa pequena variação vertical da transmissão, tá? Em relação ao motor, o motor já produz vibração, mas o motor não tem essa vibração vertical. O motor, nesse sentido vertical aqui, o motor é fixo. Tá? A transmissão tem uma pequena variação vertical. E entre os dois a gente tem o eixo de transmissão principal. Daí a importância, nesses pontos de acoplamento, ter sistemas que conseguem compensar essa pequena variação, pois a gente tem um motor fixo, né, e uma transmissão que pode variar um pouquinho no sentido vertical. Se a gente tiver um eixo fixo entre os dois, né, e quando a transmissão trabalha, da mesma maneira a gente vai ter problema ali com o peão e a coroa. Tá? Então daí esse eixo, né, seja o K-flex, seja o eixo convencional, ele tem sistemas que conseguem compensar essa pequena variação vertical que vai estar presente na transmissão. Então, está presente essa pequena variação na fixação da transmissão principal, porém, os próprios sistemas, né, de fixação da transmissão e o próprio eixo de interconexão entre a saída do motor e a entrada da transmissão já conseguem compensar, corrigir, limitar essa pequena variação vertical que vai estar
impressa, né, que vai estar presente aqui no funcionamento do helicóptero em relação à transmissão principal. Fechou? Então, definido esses dois movimentos, um vertical que vai estar presente na transmissão, então os conjuntos têm que conseguir compensar, limitar, amortecer essa variação vertical da transmissão principal, e tem um efeito torque tendendo, né, a fazer com que essa transmissão gire, tá? Porém, entra aí o sistema de fixação, o restritor, que não permite que a transmissão tenha movimento rotacional. Fechou? Então, definido esses dois movimentos, fica mais fácil para a gente entender aqui as peculiaridades, né, ou as necessidades, né, que esse sistema de fixação, seja no jet ou no long, tem que cumprir, né, para garantir essa rigidez no sentido rotacional e permitir um pequeno movimento, uma pequena variação vertical na fixação dessa transmissão em relação à célula, ok? Vamos lá. Então vamos primeiro, né, abordar o do jet e depois o do long, mas já conseguimos, né, pelas fotos anteriores, né, identificar algumas diferenças entre o sistema de fixação dos dois modelos aí, dos dois modelos de helicóptero da série 206 da Bell. No Jet Ranger, então a gente vai ter aqui suportes pillows, né? Então esses braços em formato de bumerangue aqui vão estar presos num ponto de fixação em cada uma das laterais da transmissão, e esses suportes, né, em V ou bumerangue vão estar presos em dois pontos no teto do helicóptero. Nesse ponto aqui onde a gente tem o spindle aqui, o suporte spindle, né, para fixação do pillow, né? Aqui na parte interna, na carcaça desse spindle aqui, a gente tem elastômero, tá? E é esse elastômero que consegue permitir aquela pequena variação vertical, né, que eu já falei anteriormente, que vai estar presente na transmissão vertical, tá? Esse componente aqui é metálico e preso, né, a suportes fixos também no teto do helicóptero, tá? No ponto de fixação aqui em relação à carcaça é que a gente vai ter o elastômero e a gente consegue entender como que essa transmissão vai ter uma pequena variação vertical. Fechou? Já na parte inferior traseira a gente vai ter o restritor, e esse aí a gente já vai abordar um pouco mais à frente. No Long Ranger, aí internamente a gente viu que as transmissões elas são bem similares, né? Porém externamente é que a gente vai ter bastante diferença. Então, devido ao sistema de fixação da transmissão do Long Ranger, aí a gente tem diferenças de alturas, então tem uma série de espaçadores, a carcaça é diferente, né, para adaptar o sistema de fixação do Long Ranger, que é bem diferente quando comparado com o sistema de fixação do Jet Ranger. Então, ao invés de um spindle, né, na carcaça do Long já temos dois suportes spindle presos a braços, e esses braços vão estar presos num conjunto de fixação apoiado, né, num feixe nodal, tá? E esse suporte aqui, todas essas peças mais escuras, né, a gente vai ter a introdução do elastômero. Então a gente tem feixes de molas, né, tem lâminas metálicas com elastômero, lâmina, elastômero, lâmina, elastômero. Então a gente tem aqui um elastômero, e nos pontos de fixação principal aqui a gente também tem rolamentos elastoméricos, né, que vão permitir essa variação vertical do conjunto, ao mesmo tempo que eles conseguem fixar, limitar, né, essa pequena variação da transmissão vertical, eles vão conseguir manter dentro de valores, né, seguros ali para fixação dessa transmissão em relação à estrutura do helicóptero, ok? E na parte inferior traseira a gente vai ter o restritor, né, que vai prender, também ajuda na fixação da transmissão principal, mas a principal finalidade é limitar, né, nem limitar, né, é restringir mesmo, é evitar o movimento rotacional ali da transmissão devido ao efeito torque produzido na cabeça do rotor. Fechou? Então vamos lá, vamos tratar primeiro aqui da fixação do Jet Ranger. A transmissão ela é apoiada e isolada do helicóptero por meio de dois links de suporte e um pino de arrasto que é fixado ao fundo da transmissão e conectados por meio de um parafuso para a montagem de apoio, de borracha de isolamento. Uma haste cilíndrica se estende para baixo a partir da extremidade dianteira do pino de arrasto e encaixa-se em um orifício, né, no batente do pilo para fornecer um limite positivo. Então a gente está tratando dessa fixação que fica na parte traseira inferior, que é justamente o sistema que tem a função de restritor, evitar o movimento rotacional da transmissão principal. Então podem ver que aqui a gente tem um suporte, aqui a gente tem dois terminais olhares, está ali o parafuso prisioneiro, né?
E na carcaça inferior da transmissão principal a gente tem um olhal, tá? Então esse olhal aqui ele vai se encaixar entre os dois olhais do suporte e o conjunto prendedor parafuso, né, porca, castelo ali, contrapino, vão prender então a transmissão no nível inferior, tá? Esse suporte aqui, tá? Internamente ele é composto por elastômero, ok? Então uma variação vertical, o elastômero ele se deforma em cisalhamento, mas a propriedade do elastômero é que ele se deforma em cisalhamento, mas ele é rígido em compressão. Tá? Em compressão, o elastômero ele não trabalha. Tá? O elastômero lembra, né, tem lembra muito a consistência na borracha sintética, mas ele tem algumas propriedades específicas. Né? Ele pode ser flexionado, no sentido de cisalhamento, a gente consegue pegar ele, dobrar para cima, para baixo, torcer, ele trabalha. Tá? Mas quando tem uma energia, né, que tende a comprimir esse elastômero, ele é rígido, ele não trabalha em compressão. Tá certo? Então, entendendo, né, essa fixação via olhares aqui, tá? Quando tem um movimento vertical para cima e para baixo, o elastômero aqui, ele cisalha, ele trabalha, ele permite então que essa transmissão oscile, né, para cima e para baixo. Porém, quando vem uma força rotacional, tá? Esse elastômero ele não comprime, ele não permite, né, que ocorra um movimento rotacional da transmissão principal, ele é rígido. Tá? Então essa base suporte vai transmitir toda a energia cinética, né, que vem da cabeça do rotor via massa, chega na carcaça da transmissão principal. Nesse ponto de interconexão com esse suporte, como o elastômero não trabalha em compressão, esse suporte ele entrega todo o efeito torque para a célula do helicóptero. E a célula do helicóptero, via rotor de cauda, vai conseguir equilibrar então esse efeito torque e manter a estabilidade direcional do helicóptero em relação ao eixo longitudinal. Fechou? Ilustrado? Entenderam aqui como é feita a fixação e como trabalha esse suporte aqui? Pois temos mais ilustração ali mais à frente, tá? As ligações de apoio do pilo e isolamento mantêm a transmissão alinhada, reduz a vibração transmitida à estrutura e permite velocidades mais altas em voo, sem comprometer a vida e sem aumentar a fadiga da estrutura do helicóptero e partes dinâmicas. O uso de rolamentos elastoméricos mantém o pilo estático e centralizado. Então aqui a gente vê os links pillows, né, em formato de bumerangue ali, que vão estar presos, né, aos suportes spindles, né, internamente ali a gente vai ter o elastômero. Esse elastômero, né, vai permitir uma pequena variação vertical e ao mesmo tempo rigidez, né, para fixação via pillows links que estarão presos, né, a suportes presos no teto do helicóptero ali, tá ok? Então um ponto em cada uma das laterais e os terminais que vão permitir a fixação desses suportes ao teto do helicóptero. Como a gente tem um elastômero, né, na parte interna aqui do suporte spindle, então a gente consegue entender, né, como que ele vai trabalhar um pouquinho no sentido vertical, mas ao mesmo tempo, né, cria ali uma rigidez suficiente para prender, né, permitir que esse conjunto aqui pillow, né, consiga fixar, prender essa transmissão na estrutura do helicóptero. Então aqui temos, né, os braços que vão, os pillows, né, que vão se prender nos terminais, né, presos ao teto do helicóptero, ok? Esses suportes são presos ali nos spindles, né, que internamente tem elastômero, e na parte inferior traseira a gente tem ali os montantes de isolamento, isolation mounts, né, são compostos de elastômero, né, então uma pequena variação vertical vai ser possível, tá? Mas no sentido rotacional o elastômero não trabalha em compressão, então ele limita, ele impede o movimento rotacional da transmissão principal e transmite todo o efeito torque para a estrutura do helicóptero, pois esses montantes de isolação estão presos, né, também na parte estrutural, no teto do helicóptero ali, eles transmitem o efeito torque que é distribuído para o helicóptero e via rotor de cauda o helicóptero então consegue equilibrar então o efeito torque com o impulso produzido lá pelo rotor de cauda. Mas esses dois conjuntos, um de montante de isolação na parte inferior da transmissão e os pillows, né, suportes pillows nas laterais conseguem então fixar, prender essa transmissão principal do Jet Ranger, tá ok? Então essa fixação lateral, né, ela limita, né, mas permite uma pequena variação vertical dessa transmissão principal
e o montante de isolação fixa, né, permite uma pequena variação vertical, porém ela limita, ela não permite, né, um movimento rotacional que o efeito torque tende a imprimir na estrutura do helicóptero, né, que tende a imprimir, né, entregar um movimento rotacional no sentido horário aqui, então tende a fazer com que essa transmissão principal gire no sentido horário. Então esse sistema, esse componente aqui, o montante de isolação, garante, né, consegue garantir uma pequena liberdade vertical para que a transmissão principal varie, porém não permite o movimento rotacional, mantendo a transmissão fixa, entregando todo o efeito torque que vem da cabeça do rotor para a estrutura, para que ela, via rotor de cauda, consiga produzir um empuxo para equilibrar esse efeito torque que vai estar presente na estrutura do helicóptero. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente entende aqui os componentes e como é feita, então, essa fixação da transmissão principal do Jet Ranger, a fixação da transmissão no Jet Ranger, ok? Entendido, então, como é feito no Jet Ranger, vamos entender aqui como ocorre a fixação, como são os componentes e como ocorre essa fixação da transmissão principal no Long, tá? Então, no Long Ranger, a função do suporte de transmissão, de contenção, é isolar a transmissão, o conjunto de mastro, cubo do rotor principal e montante da pá pelo uso de 4 travas links e 2 montantes aparafusados à transmissão. Então, ao invés, né, de 2 pontos no teto e 1 ponto no lateral como no jet, no long a gente já tem 4 pontos, 2 em cada das laterais, né, presos a um conjunto de feixe nodal e 2 pontos no teto do helicóptero. Como a gente já falou anteriormente, consegue observar aqui na ilustração. Então, aqui essas representações, né, com os componentes, essa vista explodida, vamos tentar entender então essa fixação da transmissão do Long Ranger. Então esses braços, esses links, né, vão estar presos, né, aos suportes spindles, né, na parte superior aqui da transmissão principal, e esses braços links vão estar presos, né, interconectados ao feixe nodal. Tá? Nos pontos de interconexão, então, a gente vai ter rolamentos elastoméricos aqui, e interconectando o ponto de fixação dianteiro-traseiro, a gente vai ter um feixe nodal. Tá? Esse feixe nodal é composto então, por lâminas metálicas, elastômero, metal, elastômero, metal, elastômero, e esse tipo de construção vai permitir, né, flexão para cima e para baixo, né, até no caso aqui dificilmente vai ocorrer alguma força torsional, mas o elastômero consegue trabalhar, né, e controlar, né, esse efeito. Então, dessa maneira, ele cria, né, um conjunto que consegue fixar a transmissão principal e reduzir a vibração que é produzida na transmissão principal. Então, grande parte, né, da vibração produzida é eliminada por esses sistemas de fixação. No Jet Ranger, principalmente aquele montante de isolação que consegue eliminar, filtrar, né, a maior parte da vibração produzida pelo funcionamento da transmissão principal. No Long Ranger, essa redução da amplitude de vibração ela é conseguida através do feixe nodal e também dos rolamentos elastoméricos, né, nesse sistema de fixação da transmissão principal. Então esse conjunto, ao mesmo tempo, né, consegue reduzir a vibração, fixar a transmissão à célula, tá? E permitir, né, uma pequena variação vertical, né, que vai estar presente na variação de sustentação da transmissão principal. O conjunto restritor, né, que é aquele que não permite o movimento rotacional da transmissão principal, da mesma maneira como no jet, ele vai ficar na parte inferior traseira da transmissão principal, e esse restritor, né, na fixação da transmissão principal do Long Ranger, ele vai ter esse formato aqui. Então ele tem 2 terminais rodentes que vão prender, né, esse componente à carcaça da transmissão principal, e no ponto de fixação, né, à estrutura, temos aqui um rolamento elastomérico. Então ele vai permitir uma pequena variação vertical, porém um movimento rotacional, o elastômero não trabalha, então ele se mantém rígido, entrega para a estrutura então todo o efeito torque, tá?
e cumpre a sua função, né, de limitar, evitar o movimento rotacional da transmissão principal e permitir, à medida em que ocorra, né, a variação vertical, ele permite esse pequeno movimento junto, né, com o feixe nodal, os demais componentes de fixação da transmissão principal do long ranger em relação à estrutura. Fechou? Então, o feixe nodal, né, esse conjunto da transmissão do long ranger a transmissão principal do long ranger é montada no teto da cabine e fixada à estrutura de duas madeiras, né? Nodal beam, as alavancas oscilantes, aquele feixe nodal, é um conjunto de hastes de elastômeros que, fixadas às laterais da transmissão em 4 pontos no teto da cabine, vão suportar os esforços verticais e as vibrações produzidas pela transmissão principal, não deixando as vibrações atingirem a fuselagem e os esforços verticais causarem danos à fuselagem. Então ele consegue manter a variação vertical dentro de limites e reduzir, né, bastante, né, a amplitude, a frequência de vibração que é produzida na transmissão principal. Ele já filtra, né, a maior parte dessa vibração acaba sendo eliminada por esses pontos, né, de fixação apoiado em rolamentos elastoméricos ali, tá certo? Então esse conjunto, né, nodal beam, né, é responsável principalmente, né, pela variação vertical ali da transmissão principal. Reduz vibração e fixa a transmissão ao teto do helicóptero junto com o kit restritor, que vai ter outras finalidades específicas, né? Mas aqui a gente entende esses principais componentes, que a principal função é prender mesmo, fixar a transmissão, né, nas laterais, eliminar a vibração, tá ok? E devido aos conjuntos, né, elastoméricos, né, incorporados a esse conjunto de fixação de nodal beam, né, consegue-se limitar, né, essa variação vertical da transmissão principal que vai estar presente ali durante o seu funcionamento, tá certo? Então temos aqui os links e o feixe nodal, né, a parte flexível ali em elastômero, e nos pontos, né, de interconexão do feixe, né, com os pontos de fixação no teto do helicóptero, a gente tem rolamentos elastoméricos aqui também nesses pontos para conseguir reduzir ao máximo, né, a vibração que é produzida então na transmissão principal do long range, ok? O conjunto restritor fica na parte traseira, ele é responsável então por restringir os movimentos à frente e atrás, né, nessa força que tende a imprimir um movimento de rotação da transmissão, né, devido ao efeito torque produzido na cabeça do rotor principal. Então esse restritor, né, vai limitar o efeito torque. Limitar não, né? Ele limita o movimento rotacional, ele não permite que a transmissão, né, tenha um movimento rotacional, mas ele entrega o efeito torque para a estrutura do helicóptero para que ela, via rotor de cauda, consiga equilibrar essas energias, tá certo? Então esse feixe, esse componente aqui, o restritor da transmissão, né, é preso em 2 pontos na lateral traseira da transmissão principal e presa à estrutura, né, via esse restritor aqui, elastomérico, nesse suporte em formato H ali no teto do helicóptero. Vamos lá. Então vemos aqui, ó, um eixo K-flex, tá, um long ranger, tá certo? Então saída, aqui está a transmissão e, né, transmissão aqui, o motor vai estar aqui atrás. E o eixo K-flex, né, interconectando a saída do motor com a entrada da transmissão principal, e na parte inferior, traseira então dessa transmissão principal, a gente tem o restritor, tá certo? Então ele preso ali em 2 terminais roll end a carcaça da transmissão principal e via rolamento elastomérico esse restritor está preso à estrutura, né, por meio daquele suporte em H. Aqui dá para ver o suporte aqui, os 2 pontos de fixação aqui do restritor, rolamento elastomérico e nesse tipo de ligação, caso ocorra uma pequena variação vertical, o elastômero aqui se deforma, então ele permite essa pequena variação vertical. Porém, qualquer tendência rotacional, o elastômero não se deforma em compressão, ele se mantém rígido e entrega o efeito torque para a estrutura do helicóptero, né, via interconexão com esse suporte aqui no teto do helicóptero. Tranquilo? Então a gente visualizou como ocorre a fixação, né, tanto lateral como o restritor na base, que evita o movimento rotacional. Fechou? Então aqui em alguns dos detalhes, né, desse restritor. Então, os 2 terminais roll end presos à carcaça e esse é o rolamento elastomérico, tá? Dá para ver aqui as lâminas, né? Então, é um sanduíche. Esse componente aqui não é Bell, né? Até do concorrente, do Airbus, tá? Mas é só para... O intuito, né, dessa ilustração aqui é só para que
vocês entendam como é construído, né, esses componentes, né, quando a gente fala um rolamento elastomérico, tá? Então dá para ver aqui ó, que tem uma placa metálica, o elastômero, metal, elastômero, metal. Então um sanduíche de várias camadas, né, de lâminas metálicas e elastômero. E esse conjunto então consegue, né, eliminar a vibração, reduzir a vibração, permite uma certa flexibilidade em alguns sentidos e rigidez em relação à compressão. Então é dessa maneira, né, que o elastômero vai estar presente e vai funcionar. E o elastômero, né, como o próprio componente aqui da Airbus, em praticamente todos os fabricantes de helicóptero, o elastômero vai estar presente em vários componentes, em várias situações ali, devido a essas suas propriedades, essas suas características, né, de proporcionar amortecimento, flexibilidade em alguns sentidos e rigidez em relação à compressão. Então essas propriedades do elastômero são muito importantes, muito úteis aí em diversos sistemas, né, dos helicópteros, e vamos encontrar o elastômero aqui nos helicópteros da Bell, vamos encontrar nos helicópteros da Airbus e nos demais fabricantes. Normalmente a gente vai encontrar esse, né, componente aqui que é muito importante para a construção, funcionamento aí dos helicópteros. Então acredito que devidamente ilustrado, né, deu para entender como é feita a fixação da transmissão principal do jet e também da transmissão principal do Long Ranger. Então, visto e entendido aqui o sistema de fixação dessas transmissões, vamos passar para a parte final aqui da aula, onde a gente vai tratar da lubrificação, então, desses dois conjuntos de transmissão de jet e Long Ranger, tá ok? Então, vamos lá. O sistema de lubrificação da transmissão é composto por uma bomba de óleo, válvula reguladora de pressão, radiador de óleo, filtros e os sprays, né? São dois sprays. Na verdade, ele subdivide, né? Mas é considerado dois injetores ali, tanto na transmissão do jet quanto na do long. O sistema de óleo da transmissão também fornece lubrificação para a montagem da roda livre, que fica montado na caixa de acessórios do motor. Já tinha falado, né, dessa propriedade anteriormente também, tá? Então, quando a gente raciocina aqui em relação aos valores de pressão mínima e máxima, então para os dois conjuntos os valores são mesmos. Pressão mínima do sistema 30 psi, pressão máxima 70, né? Já a pressão contínua, aí a gente tem diferença, né? No jet fica entre 30 e 50 psi, no Long Ranger entre 40 e 70 psi, mas valores mínimos e máximos são os mesmos para os dois conjuntos de transmissão. Então, são duas transmissões, né, com algumas particularidades, e também no sistema de lubrificação tem algumas particularidades. Então, a gente vai ver primeiro a lubrificação do jet e depois a gente vê o sistema de lubrificação do Long Ranger. A gente vai ver em dois momentos também, tá certo? Então, a principal função do sistema de lubrificação é resfriar e lubrificar, né? Então, além de lubrificar, tem uma película ali, né, reduzindo, evitando o atrito direto entre as partes metálicas, né, nas várias engrenagens, nos vários pontos de acoplamento ali na parte interna da transmissão principal. E a função do sistema de lubrificação também é a troca de calor, né? Então o componente em movimento produz calor, o óleo chega mais frio, então o metal está quente, o óleo frio, troca calor, né, o óleo que chegou mais frio sai mais quente, mas garante uma temperatura média, né, dos componentes, o que acaba preservando, né, aumentando a durabilidade desses componentes também. Então, a função primária de qualquer sistema de lubrificação, redução de atrito e redução de calor também, tá? Então, ele lubrifica e resfria os componentes dinâmicos da transmissão e também os componentes da roda livre durante a operação normal dos componentes. Dois jatos de óleo na transmissão vão distribuir o óleo para os vários componentes aí da transmissão principal. Operação do sistema de lubrificação no jet é diferente do long, então a gente vai discutir cada um separadamente. Então tá aqui a transmissão principal do jet, aqui a do long, aqui um pouquinho mais detalhes da do long, mas já vemos aqui o filtro de óleo, conjunto de filtro de óleo do jet, ele fica instalado na lateral esquerda da transmissão principal, já o filtro de óleo, né, da transmissão do Long Ranger, ele fica na parte traseira da transmissão principal, um pouquinho para o lado esquerdo, mas na parte traseira da transmissão. O da jet, o filtro fica na posição horizontal e o filtro de óleo no long fica na posição vertical. Então, além de diferenças, né, de arranjos da carcaça externa da transmissão, então temos várias diferenças dos componentes. O radiador de óleo do jet fica aqui na parte traseira da transmissão, o radiador de óleo do long fica lá depois da parede de fogo, atrás do motor. Então são várias diferenças aí
que a gente consegue apontar em relação aos dois sistemas, né, do jet e do long, ok? Então vamos lá. Bom, aqui ilustrou a bomba, né, essa bomba de pressão de óleo, então sistema de lubrificação completo, com bomba, com radiador, com filtro, linha de retorno, né, um sistema completo aí para garantir a lubrificação da transmissão principal, que conta, né, com 2 estágios de redução da rotação no acionamento dessas transmissões principais. Aqui já ilustra ali o visor de nível de óleo, né, tanto no jet quanto no long. Esse sight glass aqui, o visor de vidro, né, onde a gente consegue monitorar o nível de óleo da transmissão principal, eles vão ficar do lado direito da transmissão. Isso para os dois modelos, ok? Então vamos lá. Sistema de lubrificação do jet. Então ele fornece lubrificação, ele inclui uma bomba de pressão de óleo. A bomba fica instalada aqui, tá? Mais na parte frontal aqui da transmissão principal. Acoplado à bomba de lubrificação de óleo da transmissão, a gente tem a bomba de pressão de óleo do sistema hidráulico, dos servos atuadores da cadeia de comandos de voo, tá ok? Então, primeiro a bomba, né, de pressão de óleo e depois a bomba de pressão para o sistema de lubrificação, tá certo? Deixa eu ver. Pois lá no sistema de lubrificação a gente vai falar. Mas no jet acho que é mais uma particularidade aqui. Primeiro é a bomba do hidráulico e depois a bomba de óleo. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Dá para ver os 4 parafusos. Essa é a bomba de pressão de óleo, tá? O ponto de acionamento das duas é o mesmo, né? Mas a bomba do hidráulico está acoplada na carcaça e a bomba de óleo está acoplada na saída da bomba do hidráulico, tá? Então acho que dessa maneira fica mais fácil aqui para a gente entender, tá certo? Então tá aqui a bomba de pressão de óleo aqui do Jet Ranger, tá certo? Bomba de óleo, válvula reguladora de pressão, radiador de óleo, vai ficar na parte superior traseira, que é a parte dianteira da transmissão, o radiador de óleo fica ali na parte traseira. Os jatos, né, de óleo, o bico número 1 e número 2, a bomba de óleo é do tipo de volume constante, impulsionada pela engrenagem acessório, que oferece óleo, né, sob pressão externamente ao filtro de óleo. O radiador de óleo retorna o óleo para a transmissão pelas vias principais, jatos de spray, para lubrificar as peças internas. Então está o filtro, né, as linhas, a bomba de óleo, o radiador na parte superior e os bicos na parte interna. Já a gente vai ver ali o diagrama e vai conseguir acompanhar ali a sequência, tá? Visor de nível de óleo localizado do lado direito da caixa, já tinha falado anteriormente, então está aqui o visor de nível de óleo. Fica na parte mais baixa ali na transmissão e a gente então consegue facilmente identificar, visualizar o nível de óleo então no interior da transmissão principal. A tampa de abastecimento, ventilada, então ao mesmo tempo que ela proporciona um ponto para abastecimento de óleo, ela proporciona também uma equalização da pressão interna com a externa, né, para garantir o fluxo contínuo de óleo para a lubrificação da transmissão, tá? Essa tampa, né, com ventilação fica instalada no topo da caixa de transmissão principal. O sistema de óleo da transmissão também vai fornecer lubrificação para o conjunto da roda livre, que fica lá na caixa de acessórios do motor. Já vamos entender como consegue, né, lubrificar a freewheel que está lá na gearbox do motor, mas faz parte do sistema da transmissão principal. Medição de pressão de óleo também vai estar presente. Pressão e temperatura de óleo vão estar presentes. A indicação, né, da pressão e temperatura de óleo vão estar lá no painel de instrumentos, no cockpit. Ok? Vamos lá. Aqui o diagrama, então, a gente vai entender o sistema de lubrificação, então, para o jet, ok? Então, temos aqui a bomba, ela é acionada externamente por engrenagem acessório, né, que está acoplada na caixa de acessórios do motor, tá? Então, temos ali a bomba do sistema hidráulico e acoplado no mesmo eixo, teremos a bomba de pressão a bomba de pressão para o sistema de lubrificação da transmissão principal. Então essa bomba é acionada mecanicamente, a gente viu vir um eixo de acessório acoplado na própria coroa, que é acionado pela transmissão principal,
e à medida então que essa bomba entra em operação, acionamento mecânico, tipo engrenagem, ela vai produzir a pressão. Então ela vai pegar o óleo do interior, o sistema, né, o cárter é do tipo molhado, então a própria carcaça da transmissão serve como reservatório para o óleo que vai servir para a sua lubrificação. Então o pescador lá vai pegar esse óleo da parte inferior da transmissão principal. A bomba em funcionamento, na sua saída, ela produz uma pressão positiva e na face oposta ela cria uma pressão negativa. Então ela puxa o óleo da parte inferior da transmissão, passa pelas suas engrenagens e ela envia então o óleo sob pressão para a linha de distribuição. Na linha de distribuição, quando ela chega ali no conjunto de filtros, a gente vai ter ali então o sensor, né, de excesso de temperatura de óleo e também o transmissor de temperatura de óleo. Esse óleo então chega até o elemento filtrante, tá? Nesse elemento filtrante a gente tem uma válvula bypass, então caso o óleo não consiga atravessar a malha, né, do filtro para depois continuar na linha de distribuição, né, esse elemento filtrante ficar obstruído, o óleo começa a acumular, vai ter um diferencial de pressão, quando alcançar um determinado valor de diferencial, a válvula bypass aqui abre e permite então que o óleo, como ele tem dificuldade para passar através do elemento filtrante, ele consegue encontrar uma passagem aqui e vai direto para a linha de distribuição. Mas à medida em que o elemento filtrante está desobstruído, né, a válvula aqui vai estar fechada, o óleo então passa através da malha filtrante e depois ele acessa a linha de distribuição. Uma particularidade, né, no conjunto de filtro, né, no conjunto de filtro do Long Ranger a gente tem um indicador pop-out, então quando a válvula bypass for acionada vai ter um pino vermelho que salta e na inspeção pré-voo a gente consegue identificar se ocorreu, né, um bypass, que já é um indício de obstrução do elemento filtrante aqui, a gente já segue com as práticas de manutenção, limpeza ou substituição, o que for mais conveniente, tá? Já no jet a gente não tem indicador pop-out, tá? Temos a válvula, mas não temos o indicador pop-out aqui, tá certo? Então bomba, filtro, e do filtro o óleo vai lá para o radiador. No radiador a gente tem uma válvula termostática, tá? Essa válvula termostática, quando esse óleo chega mais frio, essa válvula está contraída, tá? Então o óleo encontra essa passagem de menor resistência. O óleo para passar, né, pela colmeia aqui, aqui a gente sabe que tem uma tubulação em formato de serpentina, obviamente vai exigir mais esforço desse óleo, né, percorrer toda a serpentina para depois sair na outra extremidade e ir lá para os bicos injetores. Então quando o óleo chega mais frio, a termostática está aberta, o óleo consegue encontrar esse caminho de menor resistência, então obviamente ele vai contornar o radiador e vai direto lá para os bicos injetores, tá? À medida em que ele chega mais quente, então quando a temperatura do óleo alcança 71 graus Celsius, essa válvula termostática ela começa a fechar, e quando estiver em 81 ela está completamente fechada. Então o óleo chega aqui, a termostática está obstruindo essa linha, então o óleo não consegue mais passar através da termostática, então ele não consegue passar, aumenta a pressão e agora ele vai ter que passar pela serpentina, né, para depois chegar na outra extremidade e ir para os bicos injetores. Aqui no radiador a gente tem uma colmeia em torno dessa tubulação em formato de serpentina, o ar frio passa então através dessa colmeia, ar frio, óleo quente dentro dos dutos, vai ocorrer o arrefecimento desse óleo, então ele chega mais quente e na saída do radiador ele vai estar arrefecido, vai estar na temperatura mais baixa, tá? Então entendemos como o radiador funciona e como a válvula termostática funciona aqui também, tá ok? Então pressão, filtro, controle de temperatura e o óleo então vai alcançar os bicos injetores. Então tem um injetor número 2, vai distribuir lá principalmente para o redutor episcoidal, na parte superior lá da transmissão principal, e o jato número 1 na parte inferior também, né, do episcoidal e coroa pinhão, tá ok? Na extremidade da linha de distribuição temos aqui a válvula reguladora de pressão. Então caso, né, a pressão esteja fora daquela faixa de mínima e máxima lá de 30 a 70, é nessa válvula aqui que a gente vai atuar para ajustar a pressão, né, o valor da pressão para as linhas de distribuição de óleo aqui na transmissão principal, tá ok? Já entramos aqui na seara da roda livre, mas aqui entendemos como funciona então a lubrificação, o sistema de lubrificação da transmissão principal para o Jet Ranger, tá? Da bomba para o filtro, do filtro para o radiador, do radiador para os bicos. O óleo então é distribuído, é pulverizado, lubrifica e por gravidade o óleo retorna para a parte inferior
da transmissão principal. Do inferior da transmissão, o óleo novamente é puxado pela bomba de pressão, vai para o filtro, vai para o radiador e lubrifica. E esse é o ciclo fechado de lubrificação, então, na transmissão principal, no Jet Ranger. Na parte inferior aqui temos um chip detector, temos um visor de vidro, não está ilustrado, mas tem um chip detector na parte superior, então temos dois chip detector na transmissão principal, um na parte superior e outro na parte inferior, pois o limalhas também pode ficar acumulados na parte superior ali do redutor apsicoidal, e é importante que tenhamos, né, um chip detector na parte superior para detectar a presença dessas limalhas também na parte superior aqui, não apenas na parte inferior, ok? Além dos dois chips detectors, né, na transmissão principal, teremos um aqui também na unidade roda livre, né? Pode ver que ela está afastada aqui da transmissão principal, pois já falamos, né, que ela fica instalada lá na gearbox do motor. Aí tem essa representação aqui para que vocês consigam entender essa fisicamente, né, o aspecto do componente, né, e entender essa distância entre os dois. Então aqui é a transmissão principal, né, e aqui a roda livre, ó. Tá? Pode ver que ela tem uma carcaça dianteira e outra traseira, justamente para receber o óleo, para lubrificar, né, os seus rolamentos, que apoiam o eixo, né, de transmissão de movimento. Porém, o óleo que vem lubrificar esses rolamentos é o mesmo óleo da transmissão. Ó. Vem e lubrifica a roda livre na dianteira. Né? Pode ver que ele tem uma carcaça, então o óleo lubrifica, acumula na parte inferior. E pelo princípio de vasos comunicantes, esse óleo, né, que já participou da lubrificação ali dos dois rolamentos da transmissão da roda livre, pelo princípio de vasos comunicantes, ele é transferido para a carcaça da transmissão principal novamente, tá certo? Essa linha que vem alimentar aqui a roda livre, a gente pode ver que ela tem uma conexão em T, e essa linha vai levar a pressão de óleo lá para o transmissor de pressão do óleo para o painel de instrumentos lá no cockpit do helicóptero, tá? Então, nos helicópteros mais antigos, a pressão de óleo o óleo vai até a parte interna do instrumento lá no painel e depois, num determinado número de série, aí essa pressão vai para um transdutor ali que recebe, né, a pressão hidráulica, converte num sinal elétrico digital e essa informação vai lá para o painel. Mas as primeiras versões de instrumento ali, o óleo estava presente na cápsula aneroide, lá no interior da cápsula aneroide do instrumento, lá no painel mesmo. Então, em caso de vazamento, corria risco até de ter vazamento de óleo lá no cockpit. E, obviamente, com o passar do tempo, né, um projeto da década de 60, evoluiu, né, e hoje raramente teremos um helicóptero com uma pressão de óleo lá no instrumento, no painel mesmo, tá? Mas a linha que vai alimentar, seja o transdutor ou, né, se no caso dos mais antigos, o próprio instrumento, é nessa derivação do óleo que é enviado lá para lubrificação da roda livre. Tranquilo? Então aqui a gente ilustrou o sistema de lubrificação para o Jet Ranger. Bomba, filtro, radiador, distribui, alimenta também em roda livre, retorno, e esse ciclo fechado de pressão aqui para a lubrificação de termos um sistema completo, né, com bomba, com radiador, com filtro, né, com bicos de injetor, controle de temperatura, controle, ajuste de pressão e indicação também tanto da temperatura quanto indicação de temperatura quanto de pressão desse sistema de lubrificação da transmissão principal. Fechou? Vamos ver o conceito final aqui. Então, no radiador do jet, ele contém um único núcleo, é montado na parte superior traseira da transmissão, é esse cara aqui, né? O fluxo da válvula de controle térmico desvia o óleo através do núcleo do radiador, que está localizado no lado de saída do radiador e permite que o óleo, então, bypasse, contorne, né, o radiador de óleo ali quando a temperatura do óleo estiver baixa, tá certo? Então, a gente já tinha visto lá no diagrama. Então temos aqui a válvula termostática, quando o óleo chega mais frio, abaixo de 71, ela está aberta, o óleo consegue contornar o radiador e alimentar lá os injetores. Caso, né, o óleo, temperatura, o que ocorre rapidamente, inclusive, né, a temperatura começa a aumentar, em 71 a termostática começa a fechar, em 81 ela está completamente fechada, obstruindo a passagem do óleo por essa derivação, e o óleo agora todo ele tem que passar pelo radiador, resfriar, né, trocar calor com ar frio, e depois ele acessa lá os bicos injetores para lubrificar as partes internas ali da transmissão principal e também alimentar lá a lubrificação para a roda livre na caixa de acessórios do motor. Então está aqui o radiador, fica instalado ali na parte superior traseira, no próprio conjunto da transmissão principal. Tranquilo?
Então ali o radiador, temos ali a termostática, né? E dependendo da temperatura do óleo, ela permite que esse óleo, né, contorne o radiador e vá direto para os bicos injetores ou passe através, né, da serpentina, o ar frio passando através da colmeia, arrefecer nesse óleo para depois então ele acessar os bicos injetores ali para lubrificar os componentes internos. Fechou? A válvula de desvio permite que o óleo mais frio entre ou ignore o radiador. Ela permanece aberta até que o óleo atinja 71 graus. A essa temperatura a válvula começa a fechar e permite que o óleo entre no radiador. Em aproximadamente 81 graus a válvula está completamente fechada e todo o óleo, né, vai ter que fluir através da serpentina lá do elemento do radiador, como já disse várias vezes. O ar frio que alimenta a refrigeração chega através de uma mangueira tipo traqueia que vem lá do radiador de óleo do motor, lá na seção traseira, tá certo? Então aqui a gente tem o conjunto do... Esse radiador, aqui a gente está vendo um jet Ranger, tá? Então aqui a gente tem esse radiador, as tampas ali, né, da carenagem do motor, parede de fogo traseira, tá? Seção traseira do helicóptero, ok? Esse radiador de óleo é do óleo do motor, esse reservatório de óleo é do óleo do motor, tudo isso aqui a gente vai ver quando a gente for falar lá da aula de motor, mas aqui a gente tem um fã. Esse fã aqui é acionado pelo eixo de acionamento da árvore de transmissão traseira, 6.016 rotações, aciona um fã. Esse fã então puxa o ar externo, o ar de impacto, né, atmosférico, e joga esse ar então para cima para que esse ar frio, né, seja induzido, né, a passar através do elemento filtrante aqui do radiador de óleo do motor. Porém, parte desse ar frio, né, que o blower aqui, o fã, traz da parte externa, né, da atmosfera para otimizar o sistema de arrefecimento de óleo aqui do radiador de óleo do motor, parte desse ar é desviado por essa traqueia preta aqui. Essa traqueia, então, ela vai pegar parte desse ar e vai levar ele até a transmissão principal. Então, ela é sangrada aqui dessa câmara pleno aqui, dessa câmara pleno aqui do fã, né, do radiador de óleo do motor, e ele chega até a frente lá na transmissão principal. Então aquele ar sangrado lá do sistema de arrefecimento do óleo do motor é direcionado por essa traqueia até chegar no radiador de óleo da transmissão principal aqui, tá certo? Na entrada do radiador de óleo da transmissão principal dá para ver mais uma sangria, tá? Agora uma traqueia de menor diâmetro aqui vermelha. Essa traqueia vai levar um pouco desse ar frio para o reservatório do fluido hidráulico aqui do sistema de comandos de voo. Mas isso aqui a gente vai tratar quando estiver falando de comandos de voo, a gente volta a ilustrar e ver tudo isso aqui novamente, tá? Mas o ar é sangrado aqui de trás, chega até o radiador de óleo aqui, que fica preso na parte superior traseira ali da transmissão principal no jet Ranger. Fechou? Então, entendido isso, vamos passar para a parte final, que é o sistema de lubrificação aqui no Long Ranger. Tá? Entendido como funciona do jet, vamos focar um pouco mais as diferenças aqui, né? Então, a lubrificação no Long inclui uma bomba de óleo, válvula reguladora, o radiador de óleo, filtro, 2 jatos de spray. A bomba de óleo é acionada por engrenagem, né? Acessório fornece óleo sob pressão através de uma linha externa para o filtro de óleo e para o radiador. Do radiador, o óleo retorna para a transmissão principal, né, pelos jatos de spray, lubrifica as peças internas. O visor de nível de óleo também do lado direito permite que a gente facilmente consiga inspecionar o nível de óleo da transmissão principal. Então está aqui o diagrama da lubrificação da transmissão para o Long Ranger. Então, um pouco diferente da bomba, da posição da bomba, né, do jet, que a gente viu que conectado na carcaça temos a bomba do hidráulico do comando de voo e atrás da bomba de hidráulico a gente tem a bomba de pressão de óleo. No Long, primeiro é a bomba de pressão mesmo da transmissão. Aí, acoplado na parte traseira da bomba de pressão de óleo da transmissão principal, a gente vai ter acoplado a bomba do hidráulico. Então, inverte a posição da bomba. No jet ela fica externa e no Long ela fica interna. Tá? Mas quando a gente for falar de comandos de voo, a gente vai novamente enfatizar esses pontos e os senhores já estarão familiarizados, né, com essa diferença de posição de bomba de pressão. A função da bomba é a mesma posição em que ela está em relação à carcaça da transmissão principal, que é diferente. No jet, primeiro é do hidráulico e depois a de pressão da transmissão. No Long, primeiro é a de pressão da transmissão e depois é a bomba de pressão do hidráulico, de comandos de voo. Beleza? Então a bomba,
vai pegar o óleo então da parte inferior da transmissão principal, assim como no jet e no long, o sistema de lubrificação, né, é do tipo cárter molhado, então a própria carcaça da transmissão serve como reservatório para o óleo, tá certo? A bomba então em funcionamento pega o óleo aqui da parte inferior da transmissão principal, aumenta a pressão desse óleo e manda então lá para o filtro. Tá? O filtro fica na parte traseira ali da transmissão, na posição vertical. A gente já tinha visto a diferença da posição do filtro, do jet para o long também. Só que nesse conjunto de filtro a gente tem, além, né, da monitoramento de superaquecimento, a indicação de pressão, da temperatura do óleo, né? Temos também aqui o indicador pop-out. Tá? Então, caso ocorra, né, o acionamento da válvula bypass, tá? A gente vai ter uma indicação visual, um pino vermelho salta ali na parte superior ali do filtro e a gente consegue então identificar que o filtro, a válvula bypass foi acionada, ou seja, o elemento filtrante está parcialmente ou completamente obstruído, tá certo? Mas da bomba o óleo então é encaminhado para o filtro. Tem aqui o monitoramento de excesso de temperatura desse óleo de lubrificação da transmissão e tem também aqui o envio de valor de temperatura lá para indicação lá no painel, tá certo? Esse óleo então chega até o filtro, então caso, né, o filtro esteja obstruído, o óleo atravessa o elemento filtrante, acessa essa linha central e vai para a linha de distribuição. Caso o elemento filtrante esteja obstruído, essa pressão de óleo então começa a acumular, vai acionar a válvula bypass, quando acionar a válvula bypass o pop-out aqui é acionado e o óleo então acessa a linha de distribuição. Tranquilo? Acionou a linha de distribuição, então ele vai chegar aqui, no próprio conjunto da transmissão principal, a gente tem aqui a válvula termostática, 71 a 81 graus, assim como a gente viu lá para o Jet Ranger, tá? Se esse óleo chega frio, tá? Essa válvula então aqui, ela contrai e permite então que o óleo acesse a linha de distribuição. Se o óleo chega mais quente, a válvula termostática então ela dilata, ela obstrui essa passagem, e o óleo agora tem que ir até o radiador de óleo lá na parte traseira, tá? Então, se o óleo chega aqui, né, acima de 71 graus, ela começa a fechar, com 81 ela está completamente fechada. O óleo agora tem que ir lá atrás, esse espaço aqui é onde vai estar instalado o motor do helicóptero, e o radiador de óleo da transmissão agora, diferente do jet, que o radiador fica aqui na parte traseira da transmissão principal, o radiador de óleo agora está lá atrás, junto com o radiador de óleo do motor. Tá? É uma unidade única, porém, né, tem uma divisão interna e tem o radiador de óleo aqui atrás e o radiador da transmissão aqui na frente. Tá? Então, a partir de 81 graus, esse óleo então vai lá primeiro para o radiador, troca calor com o ar frio que o blower, né, joga aqui para cima. O óleo então é arrefecido, ele volta mais frio e consegue acessar a linha de distribuição. Na linha de distribuição, ele vai chegar aqui na válvula reguladora, aqui onde a gente atua para ajustar o valor de pressão, que assim como no jet fica entre 30, mínimo 30, máximo 70, e o óleo então vai acessar as linhas de distribuição, né? A linha de distribuição do injetor número 2 e a linha de distribuição do injetor número 1, lubrifica, né? Arrefece os componentes e volta por gravidade para a parte inferior. Parte inferior, bomba, filtro, radiador, lubrifica, ok? E nessa linha temos a derivação aqui que vai alimentar a linha de lubrificação da roda livre e também o transmissor de pressão de óleo lá para o instrumento. Tá? Então aqui a gente vai ter lá, ó, para a pressão de óleo, né, informação da pressão de óleo lá para o painel. Tá certo? Então aqui já vai alimentar um transdutor, né? E o sinal hidráulico é convertido ali num valor eletrônico, né? E essa informação vai lá para o instrumento e no painel a gente vai ter indicação então do valor de pressão para a linha de lubrificação do Long Ranger. Fechou? Então, a partir da válvula reguladora, né, válvula termostática, 71, 81, quando alcança 81, a termostática está fechada, o óleo vai ter que ir lá para o radiador, volta arrefecido, distribui, alimenta a linha número 1, a linha número 2 e alimenta também a linha que vai para a roda livre. Na mesma linha que vai alimentar a linha, né, de óleo que vai lubrificar os rolamentos lá da roda livre, temos também a saída aqui para a informação do valor de pressão desse óleo. Da mesma maneira como no Jet Ranger, pelo princípio de vasos comunicantes, o óleo que fica no fundo do cárter aqui, naquela carcaça, né, do rolamento dianteiro ali da roda livre,
Esse óleo, então, pelo princípio de vasos comunicantes, é transferido, né, para a parte inferior aqui da transmissão principal. Óleo na transmissão principal, bomba de pressão em funcionamento, pega esse óleo, manda para o filtro, do filtro vai para o radiador, do radiador vem, lubrifica, por gravidade volta para o fundo da transmissão. Temos 2 chip detectors na transmissão principal, um chip detector também na roda livre. Tranquilo? Então, bastante similar, né? As particularidades ficam a cargo da posição do radiador, que está numa posição diferente, né? No demais, a adição aqui do indicador pop-out, no resto bastante similar aí o que a gente encontra também para o Jet Ranger. Tranquilo? Então, o radiador de óleo no long contém 2 núcleos separados, independentes, soldados juntos, tá? Então, não tem mais o radiador da transmissão, como no Jet, na parte traseira superior da própria transmissão. O radiador agora foi lá para trás, tá? Ele está junto com o radiador de óleo do motor. Dá até para ver a linha aqui que separa, né? Na dianteira o radiador de óleo da transmissão principal e a parte maior aqui o radiador de óleo do motor, tá certo? Fica junto lá os 2 radiadores, tá? Na saída da transmissão a gente tem a termostática, então se o óleo está com a temperatura fria, o óleo não vai lá para o radiador, ele vai direto lubrificar. À medida que o óleo vai chegando mais quente na termostática, aí ela vai permitir então que esse óleo quente, né, vá lá para o radiador, troque calor e volte arrefecido para alimentar os bicos injetores lá e lubrificar as partes internas da transmissão principal e também da roda livre lá na gearbox do motor, tá certo? Então tá aqui o radiador, o blower e essas particularidades aqui, né, presentes no sistema de lubrificação do Long Ranger. Então a válvula de derivação térmica controla o fluxo de óleo através do radiador, essa válvula fica lá na própria carcaça da transmissão principal, tá? O óleo da transmissão situa-se na transmissão e permite contornar o núcleo do radiador de óleo quando a temperatura do óleo é baixa. Então o princípio de funcionamento da termostática a gente já entendeu, sabe como funciona. Ela fica instalada lá na saída da transmissão principal, então se o óleo chega frio, vai direto para os bicos injetores. Se o óleo chega quente, ela vai mandar o óleo aqui para o radiador, ele troca calor e depois ele volta arrefecido lá para alimentar os bicos de distribuição de óleo no interior da transmissão principal, tá? Do lado esquerdo aqui do helicóptero, né, tem a chegada do óleo quente, vai passar pela serpentina, e do lado direito aqui a gente tem a saída do óleo já arrefecido sendo encaminhado de volta lá para o conjunto da transmissão principal, tá? Esse reservatório, o radiador traseiro, né, são todos, esse filtro, tudo fazem parte aqui do conjunto de arrefecimento aqui do óleo do motor, tá? A única particularidade é que o radiador de óleo da transmissão, diferente do jet, que fica instalado na parte superior da própria transmissão, agora o radiador veio aqui para a parte traseira junto com o radiador de óleo do motor. Tranquilo? Com isso a gente finaliza então a explanação aqui com relação à transmissão do jet e do long. Tratamos, né, no primeiro momento aqui de algumas particularidades, os componentes, os valores de redução, inversão de sentido de acionamento, fixação principalmente, foi bem enfatizado, né? E agora na parte final da aula a gente tratou aqui do sistema de lubrificação da transmissão principal do Jet Ranger e do sistema de lubrificação da transmissão do Long Ranger. Então temos algumas particularidades, diferença entre os sistemas, entendemos, né, como funciona a lubrificação para os 2 conjuntos de transmissão e as particularidades, as diferenças entre os 2 conjuntos de transmissão também, tá? Qualquer dúvida, volta, assiste de novo o trecho da aula, se mesmo assim a dúvida persistir, me aciona ali no WhatsApp, a gente vai interagindo para a gente sanar essa dúvida aí, tá certo? Obrigado pela atenção, obrigado pela participação, vou fazer um intervalinho e na sequência eu disponibilizo o link para segunda aula aqui do sistema de transmissão, onde a gente vai enfatizar um pouco mais ali os componentes internos da transmissão principal, o conjunto de mastro e demais particularidades ali. Beleza? Obrigado por enquanto, daqui a pouco está disponível o link para a próxima aula. Até mais!